Boa noite, pessoal. Turma do segundo ano aí de contabilidade, para a nossa disciplina de contabilidade de custos, dando sequência ao nosso estudo, né, prático de um exercício, onde vamos aí trabalhar os cálculos para a formação, né, do custo ABC. Nós já fizemos a primeira aula, agora estamos na segunda aula. Eu estou trazendo de volta aqui algumas informações para a gente poder fixando, encaminhei para vocês os slides para que vocês pudessem acompanhar a aula aí também em casa, fazer cálculos, entender toda essa sistemática que está por detrás, né, do nosso trabalho, da nossa ciência, daquilo que nós nos propomos a fazer dentro da área de contabilidade com foco em custos, tá certo? Então, desde os tabelamentos, onde vêm as informações, né, os produtos aos quais estamos alocando os custos, entendendo as atividades, linkando isso com a matéria teórica, onde nós estudamos o que são direcionadores, tá certo? Por que são importantes os direcionadores alinhados com as atividades, que estão alinhados com a produção, para que a gente possa fazer um rateio, uma alocação eficiente daquilo que nós chamamos de custos indiretos, né? Nas grandes empresas, nas empresas de grande complexidade, com várias atividades, com várias linhas de processos de produção acontecendo simultaneamente. Aqui nós estamos dando um exemplo de 3 produtos, a camiseta, o vestido e a calça, né? Mas nós podemos perceber que existem singularidades, existem particularidades para desenvolvimento de cada produto. Mesmo que algumas atividades se repitam, como nós podemos ver aqui, o corte, costura, o acabamento acontece nos 3 produtos, eles têm utilização de mão de obra diferenciada, eles têm utilização de matéria-prima diferente, eles têm utilização de custos indiretos de fabricação diferentes, tá certo? Assim como eles também têm preços de venda, margens de contribuição diferentes. Então, juntando todas essas informações, das quais nós já vimos esses tabelamentos na aula anterior, nós vamos fazer cálculos, fazer classificações, para que nós possamos, né, chegar ao custo real, o mais perto do real possível, né, para cada produto. Conseguir elaborar uma margem de contribuição que faça realmente, vamos dizer, a leitura de todos os gastos que estão sendo alocados a este produto, tá certo? Então, por aí, todo o conteúdo que nós já vimos, teoricamente, na prática, nas outras metodologias de custeio, ele vai acontecendo deste, que nós podemos chamar assim, né, da grande evolução dos custos, da metodologia gerencial, de analisar os custos, né, de diversas características que o custo ABC nos traz, certo? Nós já vimos as vantagens, as desvantagens, mas agora nós estamos podendo trabalhar ele, entender ele, para que nós possamos usar parte de suas técnicas, de suas metodologias no nosso dia a dia, certo? Às vezes ele é dispendioso, ele é caro para ser aplicado numa empresa de pequeno porte, numa empresa de médio porte, mas ele nos traz ideias, ele nos dá condições de evoluir na análise daquele sistema de custos que nós estamos aplicando nas empresas onde nós estamos trabalhando ou queremos trabalhar. Por isso, pessoal, é muito importante a gente trabalhar sempre. O professor vai aqui, vai falar todas as aulas para vocês, conversar com vocês e colocar na cabeça de vocês que é importante estudar, ter a teoria na cabeça. Nós fizemos isso. Depois é importante praticar, aprender a fazer alguns cálculos, né? Nós pegamos aqui, o professor, de onde surgiu o 5.400? 0,30 vezes 18 mil. Nós testamos isso. Muitos de vocês, na aula anterior, fez o cálculo, tá certo? Para testar, para ver se está batendo. Né? 0,50 vezes 18 mil, 9 mil. Ah, professor, então agora eu estou começando a fazer a leitura desses tabelamentos. Eu estou entendendo aquilo que já está pronto, através dos seus procedimentos, através das suas
dos seus processos, da sua planejamento operacional, tático e estratégico da qual ele foi desenvolvido, nós temos que colocar em prática. Então, é importante fazer essa interpretação. Isso faz parte daquele processo que eu tanto defendo e trabalho com vocês, e gostaria de estar trabalhando isso na sala de aula presencialmente, né? Mas este momento que surgiu, que nós estamos aí, nós estamos trabalhando aqui, e eu estou procurando ser fiel à metodologia, de fazer com que vocês raciocinem. Então, eu tenho certeza que os alunos que estão aí do outro lado da telinha, me ouvindo, trabalhando comigo, ouvindo o professor Carequinha aqui, vocês estão aprendendo, estão entendendo, estão fazendo esses cálculos, questionando o vosso próprio saber, o vosso próprio conhecimento, para que vocês possam evoluir. Evoluir como tem evoluído a nossa ciência, a cada momento que a tecnologia e que as empresas e que o mundo dos negócios nos desafia. Porque é assim que o cientista faz, pessoal. Ele é desafiado e ele evolui. Ele não para no tempo. Ele tem que buscar o conhecimento para que a gente possa vencer todos esses desafios que a vida nos coloca. Tá certo? Então, aqui nós temos os custos indiretos, nós estamos trabalhando com eles, nós vamos voltar lá para a nossa tabelinha, fazer o restante dos cálculos, entendê-la, tá certo? Para depois a gente aplicar o preço de venda, o custo direto, a mão de obra direta, fazer os cálculos e apurar a nossa DRE, e assim a gente poder entender certinho como é que se calcula uma margem de contribuição, né? É claro, nós vamos ver aqui através de uma DRE pronta, eu falei para vocês que este método eu estaria para vocês de trás para frente. Os outros nós fizemos certinho, nós fomos desenvolvendo ele e chegamos a lá o custo unitário. Este aqui nós pegamos um modelo pronto e estamos trabalhando todas essas aulas para que a gente possa compreendê-lo e depois entender o seu resultado final e saber, etapa por etapa. Eu, como professor, não poderia deixar de fazer essa metodologia, entendo que ela é importantíssima para que vocês, do curso de Ciência Contábil, da disciplina de custo, pudessem levar isso para a vida de vocês, levar adiante e também levar esse conhecimento na bagagem para que vocês possam aplicar à frente nas matérias futuras que vocês vão ver. Tá certo, pessoal? Então, olha aí. Nós paramos ontem, analisamos esse tabelamento, então nós vimos como é que chega até os custos das atividades. Então, nós entendemos que existem os grandes departamentos, e dentro dos departamentos existem as atividades relevantes. Olha a metodologia que nós colocamos lá naquele slide, na aula anterior, e dizemos assim, ó, primeiro faz um mapeamento dos departamentos, depois faz a análise das atividades relevantes, e depois vamos entender quais os direcionadores que vão me apontar e alocar os custos, os gastos, né, que nós chamamos de custo, porque nós já classificamos, e aqui nós estamos entendendo só aquilo que é custo, despesa não faz parte dessa nossa história aqui, tá certo? Ela já foi separada, ela já foi segregada, tá certo? Nós estamos falando de custos de atividades indiretas, das quais precisam de rateio, e aqui nós estamos aplicando o método do custeio ABC, na qual é uma das características principais dele, direcionar os gastos, alocar corretamente. Aí nós vimos sobre energia elétrica, vimos sobre seguro, vimos sobre mão de obra da supervisão, nós vimos alguns detalhes de custos fixos e de custos que pode variar de acordo com uma demanda, uma carga, mas que para ser entendida dentro das atividades, alocada dentro dos produtos, nós precisamos, né, criar, entender a atividade relevante, entender o direcionador que pode levar esse custo corretamente ao produto. Então, tudo isso nós vimos na aula anterior, entendemos, e agora nós vamos prosseguir com o cálculo, tá certo? Aqui, ó, uma vez que nós chegamos ao custo unitário, né? Lembram da planilhinha anterior, lá da aula anterior, quem está com a apostila aí? Nós temos esse valor de 21,33, que é o custo unitário do direcionador. Então, olha, professor, eu tenho 750 pedidos, né? E eu tenho 16 mil reais de custo nesse comprar materiais, nessa atividade de comprar materiais.
e o meu direcionador diz que é 750 pedidos. Então, eu fazendo a continha, dividindo 16 mil reais por 750 pedidos, eu cheguei a um custo unitário por direcionador de 21,33. Tá certo? Então, agora ficou fácil. Professor, beleza, porque eu tenho 150 pedidos na minha, para fabricar vestido, eu tenho 400, ou melhor, para fabricar camiseta, desculpe, né? Eu tenho 400 pedidos para fabricar vestido e eu tenho 200 pedidos para fabricar calça. O que eu faço agora, professor? Agora você pega o 21,33, multiplica por 150. Você vai ter o direcionador de custo, o custo unitário por direcionador, voltado para o custo total da área de comprar materiais na atividade para fabricar vestido. Depois para fabricar blusa, camiseta, e depois para fabricar calça. Caramba, professor, que legal. Então quer dizer que eu consigo fazer isso com o direcionador, e eu vou aplicando este tabelamento, estes denominadores que eu for chegando, este custo unitário por direcionador, aplicando ele a cada atividade e a cada produto. Então, eu vou fazendo esse tabelamento como nós vimos na aula anterior, tá certo? Depois disso, eu posso fazer um outro cálculo, né, que é dividir isso aí pela quantidade produzida. Opa, professor, então eu cheguei à quantidade unitária, eu multipliquei pelo direcionador do produto e eu cheguei a um valor. Esse valor, dividido pela quantidade produzida de camiseta, eu chego ao meu valor unitário. Tá certo? Então, olha aí. É isso que eu estou dizendo para vocês aqui. O objeto de custeio de custos e despesas indiretos, tá certo? Vamos esquecer aqui. A despesa uma nomenclatura aqui que está usando, porque ele também pode trabalhar com algumas situações, mas numa outra etapa, que nós estamos voltar diretamente para custo, tá certo? Mas nós fazemos a alocação dentro das atividades, inclusive das despesas, se quisermos, tá certo? Mas aqui no nosso exercício nós estamos trabalhando com custos indiretos. Então, primeira parte, entender os direcionadores, primeiro estágio, fizemos, né? E a segunda parte, os direcionadores de custos, alocar os produtos e serviços. Então, é do jeitinho que nós fizemos a conta ali, ó. Primeiro, achamos o direcionador para o custo e agora nós estamos alocando ele aos produtos. Vestido, calça, né? E qual que é o outro produto, pessoal? Quem tá ligado aí? Camiseta. Ai, salvaram o professor, né? Beleza, o professor tem que gravar também os alunos participando da aula, né? A turma vê que estamos aqui, todo mundo participando. Legal. Então, olha só. Chegamos a essa próxima tabela, que foi a que nós paramos na aula anterior. Então, isso aí nada mais é do que a continha que eu acabei de explicar para vocês. Então, 21,33 vezes 150, olha lá, né? 21,33, primeiro passo, achamos. Segundo passo, alocar o produto. Então, eu tenho que ir lá no meu direcionador e entender, né, o valor que está relacionado com ele. Então, no nosso tabelamento da aula anterior, nós tínhamos essa tabelinha aqui, e ela vai dizendo para mim, professor, eu tenho 150 para camiseta, 400 para vestido, 500 para calça. Então, nós vamos fazer a continha, né? E vamos chegar a esses mesmos valores. Eu já conferi toda a tabelinha, mas posso dizer para vocês que ela está batendo, e quem já conferiu também, fazendo em casa o exercício, já pode ter percebido isso, já deve ter visto isso, né? E agora, nós podemos fazer uma continha junto aí, ó. Quem está com a calculadora na mão aí? 21,33 vezes 150. Dividido por 18 mil. Dá esse valor aqui? Deu. Deu. Beleza? Vamos conferir essa parte da camiseta aqui, todinha. Vamos lá. 1.090, que era o que deu lá no tabelamento. Aqui, ó.
1.090, tá certo? Vezes 2, que é 2 fornecedores, dividido por 18 mil. Vê se dá esse valor aqui. Deu. Deu o valor. Depois, o próximo número, 16,47. Vezes 150, dividido por 18 mil. Bateu? Bateu. Bateu. Movimentar materiais, ó. Nós tínhamos um direcionador que é a requisição. Para vestido, ela é 400 requisições. Então, o valor 5,93 vezes 400, dividido por 18 mil. Bateu. Aí. Tá vendo, pessoal? Então, opa, professor, que legal, cara, o senhor está me ajudando a encontrar o custo unitário de cada produto com a alocação do custo indireto. Então, cada valorzinho desse aqui é o custo indireto que está sendo alocado para cada atividade dessa dentro do produto camiseta. Caramba, meu, esse custo ABC é top 10. Que trabalheira, mas olha, ele me dá o valor certinho, ó. Se vocês fizerem o restante da conta, aí tudo vai bater, tá certo? E lá no fim, eu tenho, então, este valor aí, ó, 2,6614 de custo unitário para camiseta. Se eu fizer as contas do vestido, eu tenho 17, 33 e 27 para vestido. E se eu fizer a calça, eu tenho 5,3304 da calça. Legal. Agora, nós temos o custo unitário por produto. Que interessante, professor. Lá no método de absorção, estou com saudade dele, professor. Lá no método de custeio variável, estou com saudade. Era facinho, é pá, divide, tá aí. Aqui nós temos que achar as atividades, nós temos que ter os direcionadores, nós temos que ter todos os dados relacionados a isto, temos que fazer conta para achar a média, depois multiplicar por direcionador para achar o total de direcionador e depois dividir pela quantidade produzida para mim achar o custo unitário. Bacana? Entender a sequência? Tá gravado aí. Beleza? Beleza. Beleza. Legal. Vamos lá. Então, olha lá, pessoal. Agora linkando com a apostila das aulas teóricas. O que foi consumido? Lembra que eu bati na tecla? Pessoal, o que nós temos que conhecer dentro da empresa? Os departamentos. O que nós temos que conhecer? As atividades. O que nós temos que entender? Os recursos que estão sendo utilizados dentro das atividades. Aí eu perguntei numa aula anterior, quais são os recursos que nós temos dentro das atividades? Aí teve um que me respondeu, temos os recursos financeiros, professor, legal. Temos os recursos físicos, professor, legal. Temos os recursos, né, humanos, pô, legal. Tudo isso são recursos que estão sendo empregados dentro das atividades. É o que foi consumido. Temos também os recursos que são tangíveis, aqueles das quais nós podemos ver, nós podemos tocar, nós podemos pegar, e tem aqueles que são intangíveis, do qual nós podemos não ver, mas eles estão acontecendo também. Olha que interessante, como é bonita a nossa ciência, como é inteligente a nossa técnica, tá certo? E tudo isso vocês vão pensando nas diversas disciplinas que vocês estão estudando. Na contabilidade geral, na contabilidade gerencial, na contabilidade tributária, no direito comercial, no direito trabalhista. Tudo isso são informações que vêm complementando, assim como vocês estão vendo agora na contabilidade de custo. Vocês vão estudar sistema de informações, vocês vão estudar contabilidade, controladoria empresarial, entender toda essa parte do planejamento, da gestão, conhecer um pouco mais da administração. Olha que legal, cara, como é legal esse curso, como é legal essa matéria,
como é bom ser contador e trabalhar como um bacharel em contabilidade, ou mais ainda, um cientista contábil, que sempre está estudando e entendendo tudo aquilo que está por detrás da, vamos dizer assim, evolução patrimonial. Essa é a palavra. Analisar, estudar, tudo, para a gente poder mensurar o patrimônio de uma empresa. E ele começa com as riquezas que estão sendo investidas para gerar riquezas, outras riquezas que vão ser comercializadas, né? Onde foi consumido, nas atividades, para fazer o quê? Com o que foi consumido? Para, né, através dos direcionadores. Olha que slide bacana que eu trouxe para vocês aqui, pessoal. Cost drivers, nós tínhamos falado disso lá no início, direcionadores de custo, agora está bem mais claro nós entendermos. Ah, legal, professor, para comprar materiais, nós temos o direcionador fornecedor, nós temos o direcionador, né, de requisição nas vendas, nós temos o direcionador de pedidos. Agora eu estou entendendo, professor, e agora eu entendi por que ele serve. Para que ele serve? Ele é uma métrica, ele é uma unidade de estudo, ele é uma unidade de alocação, né? Onde eu posso, através dessa métrica, dessa matemática, dessa fórmula que foi criada, chegar depois a uma alocação quase perfeita, ou perfeita, de todos os gastos, de todos os custos relacionados àquela atividade na produção de um produto A, camiseta, de um produto B, vestido, e de um produto C, chamado calça, que é o que nós estamos fazendo. E aí, eu já falei para vocês, né? Fizemos um mapeamento, alocação, agora estamos fazendo uma análise, fazendo cálculos, para depois a gente chegar ao resultado. Onde está o resultado, professor? O resultado está aqui, pessoal. Olha, agora vamos atentar a essa demonstração da DRE. Mas deixa eu fazer uma outra conta primeiro aqui com vocês, para tirar uma dúvida que às vezes pode estar na cabeça de alguns de vocês, que eu sei que tem pessoas aí que são CDFs, que nem eu, que gostam de fazer cálculo e gostam de entender. Querem tirar uma dúvida comigo? Querem? Posso tirar uma dúvida com vocês? Eu estou com uma dúvida aqui. Sabe que dúvida que eu estou? Se multiplicando isso aqui pelas quantidades, eu chego nos 190 mil. Alguém ficou com essa dúvida aí? Eu. Então, Fabião, vamos lá. 2,66 e 14 vezes 18 mil. Acho que é isso mesmo. Se eu errar, me corrijam aí, pessoal. Aqui é aula participativa no risco total. O professor não tem medo de errar. O professor vai junto com a galera aqui. Se eu errar, erra todo mundo. Se eu acertar, vocês batem palmas. Se eu errar, vocês me corrigem, mas não vai, não. Tá certo? Vamos lá. Foi 47.905,20. Marca aí embaixo, na apostila de vocês. Agora pega o 17 mil, ou melhor, R$17,33,27 e multiplica por 4,200. Não estamos falando de custo unitário de produto? Custo unitário de produto vezes a quantidade total, vai ter que bater lá no fim. 72.797,34. Tá certo. Nós vamos ter uns arredondamentos aí, mas não vamos me crucificar por causa disso, porque no fim vai dar tudo certo. Tá certo? Beleza. Acertou a conta de novo aí, Eduardo. 5,3305 vezes 13 mil unidades, que é as calças. R$69.295,20. Perfeito. Agora somos três valores. 47, arredonda aí, 47.906, mais 72.798, mais 69.296. Quando deu? Sem o arredondamento, deu 189.997,74. Está arredondado a 190. 190 mil. Beleza? Ô, professor, bateu, fechou. Nós fizemos tudo isso para chegar no mesmo lugar? Não. Você tem agora o custo unitário por produto, por atividade. Cara, olha que informação vocês têm na mão. Para comprar materiais, camiseta, por produto, me custa isso aqui. Para vestido, isso aqui. Para calça, isso aqui. Para desenvolver fornecedores, olha só.
Para receber materiais, olha só, vocês têm informação na mão, no custo unitário do produto. Pô, professor, que legal. Quer dizer que, então, se eu tiver um custo padrão, se eu tiver buscar um custo ideal para mim, eu já tenho uma métrica para mim trabalhar a partir dos próximos lotes. Eu estou usando a mesma matéria-prima, eu estou construindo a mesma coisa, usando as mesmas máquinas, a mesma mão de obra. Então, eu já tenho um custo padrão. Opa, se esse é o meu custo ideal, aí fica a discussão, nós vamos estudar em aulas futuras, né? Todo mundo busca o custo ideal. O que, que é? O menor custo possível com a maior produtividade. Se você mantém ele, você vai ter a melhor margem de lucro que você deseja. Mas, geralmente, nós temos um padrão. Isso daqui não pode subir muito e não pode descer muito. Ele tem que acompanhar o preço do produto e o mercado. Então, a gente consegue ter uma métrica. Ah, no Brasil tem inflação, professor. Aqui tem agora o problema da pandemia. Está mexendo com todos os preços, óleo diesel, gasolina, e taralá, e taralá. Tudo bem, com frete. Então, isso oscila, mas na mesma proporção que oscila aqui, vai oscilar no preço de venda do teu produto. Então, se você dividir isso aí por uma métrica, por X, ou por calça, ou por camiseta, legal, você vai conseguir traçar um custo padrão. Então, acrescentando a inflação, acrescentando isso, que são as coisas, vamos dizer assim, que você não consegue dominar, e você não consegue, o que nós chamamos aí de sistêmicos, de gastos sistêmicos, que vêm do mundo sistêmico, do qual a gente não tem um domínio, né? Acontece uma guerra, um país é invadido, sei lá, uma usina é explodida, explode, são custos sistêmicos, não depende de nós, são fenômenos da natureza, de interesses, de economia, de situações que a gente não tem como prever, tá certo? De como identificar isso. Agora está acontecendo uma queda de braço lá no país tal, está influenciando tudo, a moeda do mundial, que é o dólar, a economia de grandes empresas e grandes investidores no mundo inteiro, e assim por aí vai. Então, isso é o mundo sistêmico. Mas aqui, dentro do nosso conceito, a gente consegue ter essa visão e olhar para cada situação e entender se pode ser melhorado ou não. Tá certo? E aqui bateu. Então, os custos indiretos nossos estão rateados por produto agora e por atividades, beleza? Ó, produtos, primeiro passo, atividades. Segundo passo, de acordo com a nossa tabelinha aqui, né? Produtos, beleza? Adiante. Entendemos os recursos, tudo mais, fizemos o passo a passo aí, agora nós chegamos na nossa parte quase final do processo, que é olhar isso dentro de uma demonstração contábil. Peraí, nós somos contadores. Professor, até agora, final do ano, professor, chegou o final do primeiro semestre, até agora o senhor não tinha falado disso aqui ainda. O senhor só falou de matéria, fez um monte de cálculo, mas não mostrou para nós como é que fica o negócio dentro da DRE. Vou mostrar para vocês agora. Entendemos? Vamos entender isso aqui. Olha que legal uma DRE da área de custo, pessoal. A gente volta lá na tabelinha, tá? Vamos voltar lá na tabelinha. Olha só. Qual que é o preço de venda da camiseta? R$10. O preço de venda dos vestidos? R$22. E o preço de venda das calças? R$16. Então, vamos lá? R$10 vezes 18 mil. Quanto nós temos aqui, ó? 18 mil unidades. 4.200 unidades. Né? Então, vou até anotar aqui, para mim não precisar ficar voltando aqui. 18 mil, 4.200 e 13 mil. Perfeito? R$10, R$22 e R$16. Professor, então o senhor vai vender... Esses são os preços de venda? São os preços de venda. Para onde que ele vai na nossa DRE? A nossa DRE é uma DRE padrão, primeiro vendas. Aqui tem alguns dados que nós não estamos trazendo, imposto sobre vendas e tralala. É só uma demonstrativa gerencial, certo? É gerencial, para a gente ver a alocação dos custos, ABC, dentro de uma DRE, como é que fica a formatação, para a gente chegar aqui depois e entender, fazer uma continha aqui da margem de contribuição,
que vocês vão ver que não é um bicho de sete cabeças, é facinho. Eu vou ensinar uma métrica aqui para vocês, vão falar, professor, agora eu já comecei a fazer análise de balanço. Vocês vão ter essa aula, ou já teve aula de análise de balanço, acredito que vocês ainda vão ter essa aula, ou estão tendo. Vocês estão tendo aula de análise de balanço? Ainda não. Já tiveram? Não, né? Não, ainda não. Daí vocês vão ver que show de bola que é, e vocês já vão saber um pouquinho como é que funciona, pelo menos a parte do lucro bruto. E do lucro líquido também eu vou dar uma dica aqui, porque eu coloquei as despesas administrativas e as despesas com vendas aqui. Então eu vou dar aquele lucro que nós chamamos de EBITDA para vocês, que é o lucro antes do imposto de renda e descontando as despesas financeiras. Como não tem nada de finanças aqui, tá ótimo. Então vocês vão ter o que muita gente fala EBITDA, EBITDA. Tá certo? Então, vamos voltar aqui para a nossa matéria, para mim não prolongar demais aqui. Vamos lá. R$10 vezes 18 mil, quando dá? 180 mil. É o preço de vendas meu. Certo? 4.200 vezes 22. Faz a conta aí, vê se dá, se bate, pessoal. Bateu? Bateu. 92.400. Então, ó, eu começo pelo meu preço de venda. Agora nós estamos montando o tabelamento, entendendo e estamos trazendo para cá os custos. Aí vocês vão vendo por que todo o trabalho é feito. E depois, quando ele vem para cá, o analista, o cara que está sentadinho na cadeira vendo os números, ele vai traçar um monte de cálculo. Ele pode fazer inúmeros cálculos aqui. Vocês vão ver, acho que é o Edson Dias que vai dar aula para vocês de contabilidade gerencial. Vocês vão estressar bem esses números, entender esses cálculos, vocês vão ver que bacana que é análise vertical, análise horizontal, né? Fazer análise de índices de liquidez imediata, liquidez seca, tá certo? Então, cara, é muito top, a contabilidade é top 10, eu gosto demais. Vamos lá, calças, R$13.000 vezes 16, quanto deu? 208 mil, perfeito? Certo. Perfeito. Joia? Então, nós chegamos aqui a um consenso de que nós já temos o valor das vendas. Agora, vamos entender o valor que vai remontar aí o custo de cada produto. Espera aí, professor, nós temos produto e agora nós vamos voltar lá atrás? Sim. Cara, eu já dei o número para vocês de tecido, aviamentos e mão de obra, não dei? Claro que dei, expliquei para vocês. Olha lá que interessante. Nós temos R$3 para tecido, 0,25 para aviamento, 0,50 para mão de obra. Caramba, professor, então eu posso fazer por cada custo direto também dentro do meu gerencial lá para entender? Pode. Quanto você gastou de tecido, quanto você gastou de aviamento, quanto você gastou de mão de obra. Ao invés de você fazer uma conta geral 3,75 vezes 18 mil, você pode fazer 3 vezes 18, 0,25 vezes 18, 0,50 vezes 18. É o que nós chamamos de conta analítica, né? Você já deve ter estudado isso lá em contabilidade geral. Aqui nós temos uma conta sintética, perfeito? Aqui nós temos uma conta sintética, que é o somatório do grupo. Ó. Se você somar 54 mais 4.500 mais 9.000, ele vai dar 67.500 de custos diretos. Se você somar 3.200, somar tudo isso aqui, pessoal, ó, quem tá com o Excel aí aberto? Quer fazer a continha para ver se bate? Daí nós já vamos validando? Tem alguém aí? Fábio, você está com o Excel aberto, Fábio? Sim. Então vai lá, ó. 54 mais 4.500 mais 9.000. Deu 67.500, Fábio? Só um instante, peraí. Vai lá. Se alguém mais estiver fazendo a conta aí também, acompanhando, testa aí. Pessoal, é para testar. 67.500. Aí, Eduardo. O Maurício, as meninas que tá tudo aí, as Gabriela, a Larissa. Vai fazendo a continha aí, pessoal. Não foge da raia, não. Isso aqui é contabilidade pura. Nós estamos... isso aí. Ajuda o papai aí. Ajuda o papai. Fala aí, papai. Faz a conta direita aí. Né? Vocês vão pegando e vão, de uma certa forma, nós estamos entrando em várias matérias que vocês já estudaram, né? Mas olha aí, 54 mais 4.500 mais 9 vai dar 67.500. 3.200 mais 2.182 mais 2.470 mais 2.370 mais 5.333
Mais 1,979 vai dar 47,906. E aí a soma de 47,906 mais 67,500 vai dar 115,406. Faz a conta aí, vê se bate. Né? 67,500, Eduardo, mais 47,906. Dá 115,406. De cabeça aqui eu já... Bateu, sim. Bateu. Fabio, você conferiu o tabelamento aqui, bateu as contas? Sim, deu certinho. Beleza. Então, tá vendo, pessoal? Então, tá bem montado o exercício, depois vocês podem em casa refazer, porque agora vocês já têm o passo a passo. Então, tá legal, professor. Então, agora, voltando àquela aulinha que vocês já tiveram de contabilidade geral, olha só. Conta analítica, quando a gente vê alguma coisa em negrito e acima, quer dizer o quê? Que esse é o resultado da conta. Depois eu vou trazer aqui para vocês entenderem, tá certo? Mas primeiro, eu quero que vocês entendam aqui a sintética. Então, ó, 18 mil vezes R$ 3 deu 54. 4.200 é 18 mil vezes 0,25, se eu não me engano, né? Dá 4.500. 18 mil vezes R$ 1 dá, cadê? 4.200 vezes R$ 1 vai dar 4, e assim por diante. Agora eu me perdi. Deixa eu voltar lá. É? Então, assim nós vamos traçando ó, as continhas e entendendo. Certo? É isso aí. Cálculos, beleza. R$ 3 vezes 18 mil, 54 mil reais. Certo? Aviamentos, pega o cálculo, multiplica, vai dar aqui, e 9 mil de mão direta. E assim por diante. Ó. Nós vamos chegar a um valor total dos custos diretos. Depois, nós temos os custos indiretos que nós já calculamos lá, né? Nós já chegamos a 3.200, 282. É pegar aquele tabelamentozinho também, né? 0,1778, multiplicar pela quantidade de produtos, nós vamos chegar na mesma continha que nós chegamos aí. E assim nós vamos montando a nossa DRE, certo? E ela vai chegar aqui nos seus valores. Para finalizar, a margem de contribuição, professor do céu. Essa é a margem de contribuição, é o que nós chamamos de lucro bruto. Essa é a margem de contribuição, pessoal. Então, o que é a margem de contribuição, professor? É o 180 menos 115,406. Faz a conta aí, Fábio. Ou Eduardo. 180 menos 115,406. Vê se dá 64,594. 64.594. Agora, pessoal, preste atenção. Olhe para o resultado do lucro bruto da camiseta. Olha como que é importante o custo ABC, se a gente trabalhar ele com seriedade, com disciplina, olhando as atividades, olhando os direcionadores. Quanto que deu de lucro bruto na camiseta? 64,594. Olha para o vestido. O que aconteceu com o vestido? Quando aparece o sinal de parênteses assim. Prejuízo. Deu prejuízo, Fábio. Né? Você estava falando para mim que você tem várias atividades lá dentro da área da indústria, né? Se você conseguir mapear e fazer isso, Fábio, você pode chegar a essas conclusões lá também, dentro da atividade. Opa, a atividade X, o produto X ou o produto Y está dando lucro, o produto Z não está dando. Aqui, calças. Nós chegamos a um lucro bruto de 83,454. Olha que interessante, ó. Essa continha nós já tinha feito lá na tabelamento, só para ver se batia, bateu, preço unitário, vezes, aqui está trazido tudo em valores, 190 mil. Os custos diretos deu 146.900. Olha aí, professor, que legal, interessante. Quer dizer que aqui, olha como que é importante o custo ABC. Porque nós temos mais custos indiretos para alocar do que custo direto. Vocês viram
essa análise que nós podemos fazer, olha, então aqui é importante usar o custo ABC, porque senão a gente pode se perder e pode não chegar a visualizar isso aqui, ó. No custo de absorção, isso aqui dá lucro. E no custo ABC, ele dá prejuízo. Então, são métodos que a gente tem que avaliar e fazer as análises, né? Olha que interessante. Aí, depois, você fazendo a continha aqui, você chega ao lucro bruto, e aí nós descontamos as despesas. Aí já vem a outra parte da DRE, onde nós tiramos as despesas administrativas e tiramos as despesas com vendas. E chegamos a um lucro antes do IR. Tá certo? Agora eu quero que vocês façam outra continha, ó. Vou ensinar uma análise aqui já para vocês. Nós vamos transformar agora o lucro bruto em percentual. O que nós temos que fazer para transformar o lucro bruto em percentual, pessoal? Nós vamos pegar o lucro bruto, dividir por 180 e multiplicar por 100. Que percentual que vocês encontraram? Trinta e 35,88. Isso, arredondando, 35,9. Anota aí para vocês verem que interessante. Ó, então, a tua margem de contribuição... Ô, professor, agora o senhor falou a linguagem da margem. Ó, nós estamos falando de lucro bruto. Olha como é que é interessante. O que é a margem de contribuição percentual? Qual que é a margem de contribuição da camiseta? 35,9%. Olha que legal, professor. Já estou adiantando a próxima aula para vocês. A próxima matéria, né? Vestidos. Faz a mesma conta, pega 4.548, divide por 92.400 vezes 100, vai dar o prejuízo numa margem. Vocês vão ter a margem que está dando de prejuízo. O professor não pode ter, nunca vi na vida custo negativo. Ninguém produz um produto para ter prejuízo. Então, esse produto aqui nós vamos ter que rever. Qual que é as... 4,92. 4,92, perfeito, Fábio. Ou 4,9. Arredondando aí. Esse produto aqui é um produto que o custo ABC está nos indicando para fazer o quê? Uma análise. Para ver se ele é viável ou se alguma coisa no processo não está correta, nós temos que cortar. Olha, interessante despachar produto no vestido, quanto que custa. De repente aqui, ó, nós vamos ter que fazer um trabalho mais específico para reduzir esse custo e transformar isso aqui numa margem positiva. E as calças, 83.454 dividido por 208, vai dar uma margem 40,12. 40,12. Perfeito, galera. Estão vendo? Aí vocês podem escrever do lado aí, MC, margem de contribuição. Essa é a margem que daí o analista vai levar para a área de gerência e falar, gerente, compara a nossa margem com o mercado, vê se nós estamos trabalhando bem ou estamos trabalhando mal. Ele vai fazer a pesquisa dele e vai entender se os concorrentes, no mesmo tamanho, na mesma proporção, no mesma espécie de faturamento, não dá para você comparar nem com uma pequena empresa, nem com uma empresa maior, você tem que comparar com empresas que estão no mesmo patamar ou parecidas. Aí você faz a análise. Tua margem está melhor que a dela? Então você está trabalhando melhor. Tua margem está pior que a dela? Ou seja, né, você está tendo uma margem menor, então você está trabalhando errado e dá para melhorar. Então, é essa análise que o resultado pelo custo ABC nos traz. Ela nos dá essa condição, mesmo diante de toda essa complexidade que vocês viram, que não é fácil, nós estamos pegando algo pronto e entendendo. Imagina você trabalhando isso no dia a dia, fazendo toda essa métrica, entendendo as atividades, entendendo os direcionadores, fazendo conta, tudo está acontecendo, as máquinas estão trabalhando, as pessoas estão trabalhando, as atividades estão acontecendo, e você tendo que trazer tudo isso em números para você depois poder fazer análise. Aí, Fábio, as contas que vocês fizeram, você, o Maurício, o Eduardo aí, ó, 35,9 bateu certinho, ó, tá vendo? Deixei aqui para vocês verem que vocês já estão no caminho, olha lá, os custos diretos, os custos indiretos, camiseta, vestido, calça, os custos unitários, o preço, né, que está tudo lá tabelado e montado a DRE, o lucro bruto, aí nós estamos vendo por produto, tá certo? E não mais por totalização, vou dar a mesma margem.
Então, aqui eu trouxe para produto, ó, deu a mesma margem. Né? Então, então nós temos uma margem por produto, outro dado interessantíssimo que vocês conseguem fazer no custo ABC e também nos demais custos, mas esse aqui com mais critério, com mais, vamos dizer assim, mais encorpado, né? Olha que interessante, nós conseguimos fazer a margem de contribuição por produto. Qual que é a margem de contribuição de um produto camiseta? 35,9. Isso aí dá informação até para a área comercial trabalhar. Se ela pode dar um desconto, se ela não pode, se ela pode dar um preço de atacadista para uma grande quantidade ou não pode, se ela tem que melhorar, se ela tem que alocar, etc. e tal. Faltou um detalhezinho aqui, ó. E se vocês quiserem também fazer a margem, é a mesma métrica, tá certo? Pega 26,480, olha como é que muda a coisa. Você está falando de lucro bruto. Aí aplicou as despesas. Olha como é que muda a margem, pessoal. E, de repente, isso também nós temos que estudar e ver, opa, nossa margem está baixa para caramba ou está boa? Divide 26,480 por 480 e 400. E multiplica por 100. Vixe, a aula está estourando. Deu? 5,5. Olha a margem, como é que ficou lá no finzinho. Olha, qualquer erro que você cometer dentro da empresa, essa margem pode ficar o quê? Negativa. Ela pode reduzir ainda mais. Isso representa que todo o esforço que você fez pode dar em nada. Mas ainda vale a pena trabalhar numa empresa? Vale. Professor, se eu aplicar um dinheiro no mercado financeiro, eu vou ter 0,6%, 0,25%, 1% no máximo. Quanto que a empresa tua está dando? 5,51%. Vale a pena ou não vale? Isso quem vai dizer é o resultado, o dinheiro entrando no caixa e fazendo toda a continha. Pessoal, é isso aí. Contabilidade de custo é lupa em toda a empresa, em todas as caixinhas, em todo o planejamento, tá certo? É entender e fazer com que isso se torne uma realidade de fato, para que a gente possa vencer os desafios e chegar aonde a empresa deseja, aonde o planejamento nos quer. Beleza? Beleza.